Tudo ótimo por aí? Bom dia, tudo, cara. Que Tudo bom. ótimo, calor de torar aqui no Recife. Aqui no Rio também. Eu imaginei. Ah, ontem foi, pô, como diz aqui no Rio, né, Paula? Foi o aço. Aqui é um mormaço de torar, como o pessoal diz, é um mormaço. Eu acho que É, o único lugar mais quente do que o Rio de Janeiro é o inferno. Porque que olha, isso? Misericórdia. ó, tá Ah, fácil não, não. discordo com vocês. Quem mora em Cuiabá Eu ia dizer isso. é outra história. Minha amiga disse, vocês aí no Recife dizem que é um calor, um mormaço, um calor de torar, de rachar, mas em Cuiabá não é não, viu, minha gente? É muito pior. Fala para eles de Caxias e Campo Grande, Diogo. Fala para O eles. quê? Bangu City. Banguzinho difícil, tá? Eu fiz uma O ação em quê? engenheiro pedreiro, eu falei, meu Deus do céu, deixa eu pedir perdão pelos meus pecados, que eu não posso ir pro inferno, não. Que isso? Coitado, É Paulo. verdade, com isso, Paula. O negócio é diferente, o calor é diferente. Diferenciado, né? Diferenciado. E vocês, como passaram a semana? Todo mundo bem, graças a Deus. Estamos aqui, né? Porque o Senhor nos deu fôlego de vida, né? Amém. Eu diria que a gente está no lucro, né? Isso. A gente Eu, pelo é. menos, estou. Nosso jovem senhor, está tudo bem? É, Rose, minha irmã, fica à vontade, tá bom? Amém. Amém. Tudo contigo. Taca Jesus, fogo. ui, Taca fogo ui, aí. ui, ui. Bom dia, bom dia. Amém. Bom dia, Bom Rodrigão. dia. Bom dia, Rodrigo. Tudo bom? Vamos nessa. Bora. É, quer falar alguma coisa, Rodrigo? Bota de Então, novo. está contigo. Hoje o encontro é contigo, né? Temos aí a honra de receber e vamos lá. Então vamos lá, né? Rodrigo lançou alguns temas e eu me prontifiquei a pegar um, né? E o tema é bem, né? Falando sobre obediência e nas pequenas coisas, porque quem é fiel nas pequenas coisas é fiel nas grandes coisas. E eu lembro do gigante que ele fala assim. Quando tem as convenções. Bora, minha gente. Todo mundo entrando com muita alegria. Protagonista não fica atrás, protagonista fica na frente. Bora, fale Sai. alguma coisa. Protagonista se posiciona, fala. E eu lembro que quando foi muito automático, quando o Rodrigo lançou, eu quero esse tema, vou ficar com esse tema. Mas depois eu disse, oh, Jesus. Mas vamos lá, né? O texto base está lá escrito em Lucas 16:10. E o Senhor fala assim na sua palavra: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. E diante desse texto, eu também fui lá em Mateus 25 e 21, que é a parábola dos talentos, né? E lá em Mateus, no 21, diz assim: o Senhor fala assim para um servo: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel num pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aí eu trouxe alguns tópicos, e essa palavra, ela, quando a gente se prontifica a falar sobre, ela mexe primeiro com a gente, né? Porque
A palavra vem primeiro, o Senhor fala primeiro com a gente. E foi bem impactante estudar sobre isso esses dias. E aí eu trouxe alguns tópicos e depois eu vou falar algumas inspirações que o Senhor foi me dando algumas notas no meu coração. Fidelidade constante. Primeiro, a maneira como lidamos com as pequenas coisas, como tarefas, tempo, dinheiro, no trabalho, nessas pequenas coisas, revela o nosso caráter para grandes coisas. Eu fiquei, uau, revela o nosso caráter para grandes coisas. A maneira com que a gente vai lidar na estação que a gente está, seja ela uma estação pequena, onde muitas vezes você, eu almejo tanto algo maior, mas é nessa estação pequena que ela vai forjar o teu caráter e que ela vai te trazer o ensinamento para você poder lidar com as grandes coisas. Porque as grandes coisas também vai requerer de você muita fidelidade e muita experiência e muito caráter para que você saiba lidar com elas. Porque as grandes coisas, já diz, grande. Se você não souber lidar, você vai se perder no meio dessas grandes coisas. E o outro é administração. Ser um bom administrador das riquezas injusta é um teste para sermos confiados com riquezas verdadeiras, com riquezas espirituais, com grandes riquezas. É um teste. Como é que a gente vai saber lidar, administrar com riquezas injustas? Às vezes aparecem coisas que, diante dos nossos olhos, é muito bonito, ou, que legal, mas às vezes é injusto. E como você vai saber lidar com isso? Isso é um teste para que a gente possa ser confiado para grandes coisas. Como é que Deus vai confiar a gente em grandes coisas? É quando a gente é fiel e sabe lidar com algumas coisas que parece ser bom, mas é atalho. E esse é o teste, para que a gente saiba lidar ou não pegar aquele atalho e você sendo obediente e fiel e tendo uma visão para que não se perca naquele caminho, Deus vai confiar em você riquezas verdadeiras, porque você passou pelaquele teste de algumas coisas que não era para você seguir. Atenção, ficar atento. E a recompensa, a felicidade, a fidelidade no pouco é um pré-requisito para receber mais responsabilidades e bênçãos, como a alegria do Senhor. Que maravilha! Que bênção! Ser fiel no pouco vai requerer de nós muito mais do que um posicionamento, porque ser fiel é uma decisão. Você decide. Ser fiel é uma decisão. Ser fiel no pouco exige de nós resiliência, amor, mansidão e temperança. Haverá dias em que permanecer firme na estação em que estamos vai requerer foco no propósito e fé, porque alguns cenários, alguns dias são hostis, mas até esses momentos são preparação. Se não conseguirmos ser fiel no pouco, até podemos chegar no muito, mas será muito vazio, lindo por fora e sem vida por dentro. E onde não há fidelidade, não há prosperidade verdadeira.
A fidelidade no pouco também revela qual a história que estamos escrevendo sobre a nossa própria vida. Porque são as escolhas diárias que definem o futuro e são as pequenas atitudes que nos levam além. Quando eu estava orando, o Senhor me deu essas palavras. Isso mexeu tanto comigo. E é muito forte. Porque vai ter momentos que a gente vai passar por dias difíceis, dias hostis, levar uma palavra difícil e muitas vezes até ser tratado de uma maneira que não é para a gente ser tratado, até escutar uma palavra atravessada e muitas coisas, porque os dias difíceis ele disse que a gente ia passar, mas o bom ânimo é passar nele com mansidão, temperança e amor. E como viver isso, se muitas das vezes tem palavras que a gente olha assim, rasga a alma? Ser fiel no pouco é uma escolha. Ser fiel no pouco é uma escolha. Mas se você permanecer fiel no pouco, há uma recompensa. E a recompensa é muito além do que a gente imagina. A recompensa pode ser também um legado. Você já imaginou quando você não estiver mais aqui, nessa terra, você ser lembrado como um homem ou uma mulher de Deus, como uma pessoa que passou alguns dias difíceis, que no pouco foi fiel o tempo todo, mas que venceu, que uma pessoa que pode ser usada como exemplo, como espelho de perseverança, perseverar, fidelidade no pouco. Às vezes, com essa loucura do dia a dia, do mundo, da maneira que tá, hoje as pessoas têm eu quero isso agora. A correria é tanta que muitas das vezes não quer ser fiel no pouco, quer procurar pelo mais rápido, não quer viver a experiência. E aí pode até chegar lá, mas às vezes tá tão lindo por fora, mas sem vida por dentro, porque não construiu. É num pouco, é num pouco, que quando você chegar no muito, você vai chegar no muito saudável, porque tudo começa primeiro por dentro. Você vai chegar no muito pegando na mão daquela pessoa e dizendo: bora, eu te ajudo, bora, eu tô contigo. Tu tá precisando de uma dica? Vamos. Não é só esperar. Muitas das vezes a gente espera as pessoas: mas fulano não falou nada. Mas você já mandou uma mensagem para fulano hoje, perguntando como ele tá? Às vezes as pessoas estão precisando só que você manda uma mensagem para você dizer para ela, já que você, quando estiver lá no muito, olha, num pouco eu fui fiel assim. Se você for, você vai chegar também, meu irmão. Você vai chegar também, minha irmã. Num pouco, às vezes, é tão cansativo, é tão dolorido. A gente chora. Eu estou falando de inúmeras coisas. Eu estou falando em um pouco de uma época que vou falar da minha vivência, de uma época que meu pai me dava, eu acho que 10 cruzeiros, eu não lembro muito o valor das moedas de antigamente, e eu dizia que aquilo era banco. Eu não sei por que meu irmão botou o nome de banco. Pai, hoje tem banco. E ele dava aquela moeda e a gente juntava o ano todo para comprar roupa de final de ano. Uhum. E a gente era tão feliz, porque a gente pegava cada moedinha e botava no minhaeiro, porque pouco sabe o que é minhaeiro, mas é o cofrinho, o porquinho, aqui a gente chama de minhaeiro. E botava no minhaeiro com tanta felicidade, esperava 365 dias do ano para comprar roupa de final de ano. E essa roupa ela tinha que dar para o outro ano até chegar ao outro 365 dias do ano. Mas a gente era tão feliz. É esperar anos algo
Às vezes ele até chegar na tua mão, mas por uma coisa ou outra, por alguns poderes, tirar de você. Mas você sabe que você foi fiel. E aí, o que é que você faz diante disso? Continua, porque é uma decisão. É uma decisão. Porque há galardão para os que perseveram. Há galardão para quem é fiel no pouco, meu irmão. Vale a pena. E às vezes a gente pensa que o muito é grandes riquezas. Mas se a gente olhar ao nosso redor, o muito está ali. Saúde, paz, família. O que você já viveu, o que você tem hoje. E aí, eu vou te falar um pouquinho da recompensa da fidelidade. Ser fiel é honrar. E a palavra honra significa dar valor. Somos altamente favorecidos, pois os frutos de ser fiel na estação que tivermos há rompimento, pois ser fiel é uma decisão, há rompimento e destrava coisas. Pois ser fiel é uma decisão. E se você decidir ser fiel, você já é um ser próspero, porque a prosperidade é ser e não ter. O ter vem porque você é fiel. E essa é a reflexão que eu quero trazer hoje, nessa manhã, através desse texto, que se a gente for aqui falar, nossa, a gente tem vários versículos bíblicos que nos mostra sobre ser fiel no pouco, ser fiel na estação que a gente tiver, ser fiel. Sobre essa decisão, a decisão, meus queridos, a gente decide. E se a gente tomar essa decisão certa, nossa, a gente vai além, porque há rompimento, há destravamento de coisas quando a gente decide ser fiel. E muitas das vezes ser fiel, eu vou falar no corporativo. Às vezes a gente tem aquela entrega e a gente é tão fiel àquilo que muitas das vezes as pessoas olham para a gente e tentar rotular a gente de tantas coisas, como um besta, como tantas coisas. E às vezes a gente olha assim, vê algumas coisas andar mais depressa na vida de outras pessoas, e a gente diz assim, ai, eu estou cansado, será que é isso mesmo? Não, meu querido. Há um Deus que está sempre te vendo, como as pessoas pensam que ninguém está te vendo, mas tem sempre alguém te vendo. Continua sendo fiel na estação que você está, porque a gente passa por várias estações, mas se a gente for fiel na que a gente está, a próxima estação vai ser além do que a gente imagina. A próxima estação vai ser grande, porque há destravamento e rompimento quando a gente é fiel. Seja fiel na sua família, seja fiel no seu trabalho, seja fiel com seus amigos. Seja fiel na estação que você está e Deus vai te abençoar. Vale a pena. Muitas das vezes pode parecer cansativo, mas Deus, ele renova tuas forças, continua. Eu tenho uma história de um homem, que é um homem bem próximo de mim. E a história conta, e as testemunhas, que são os vizinhos, que a casa desse homem parecia um opróbrio, era a casa mais feia da rua. Eles eram muito, muito humildes, muito. A mãe deles, que ficou viúva muito jovem, catava lenha, pedacinhos de madeira na rua para fazer o fogo. E era uma mulher feliz, sorria, chamava os filhos dos vizinhos para dar aula de reforço. E muitas vezes os filhos dela não tinham nada para comer. Mas ela ia, lavava uma roupa ali, passava uma roupa aqui, para garantir o café da noite. Um dos filhos ficou mais velho, começou a trabalhar, e esse filho começou a sustentar a casa e o mais novo, e deu a oportunidade ao mais novo de estudar. O mais velho já terminou os estudos
Mais tarde, mas terminou, e ele começou. E o sonho da mãe dele era ter uma casa com cerâmica. Mas a casa parecia que ia cair em cima deles, era a casa mais feia da rua. As pessoas riam. Era motivo de bullying, que naquela época não era bullying, era tirar a onda. Como aqui no Nordeste a gente fala, era mangá para casa da pessoa. Ainda tinha um agravante, negros. E ela dizia assim aos filhos dela: meu filho, nesse mundo é muito difícil para o negro. O negro não tem muita vez, mas vocês têm que estudar. Estudem, porque para vocês vai ser diferente. E onde for, seja honesto. Onde for, seja honesto. E aí eles foram, esse mais velho começou a trabalhar, passou anos no quartel, chegou lá, sofreu muito, se tornou o cozinheiro do quartel, o melhor, viu? Não é só o cozinheiro, o melhor, porque a mãe dele disse que ele tinha que ser o melhor em tudo. E depois que ele saiu, ele pegou essa rescisão e foi investir na casa, para a mãe dele ter uma casa com cerâmica. E ele investiu toda a vida dele, enquanto a mãe dele estava viva, todo o dinheiro dele, para dar esse orgulho à mãe. E antes dela falecer, a casa foi construída com cerâmica. Ela chegou a ver isso. Hoje, aqueles vizinhos que mangava, como diz aqui no Nordeste, aquelas pessoas que muitas vezes botavam eles para trás, porque eram negros e humildes, às vezes tinha festa e eles eram excluídos. A casa deles hoje, as pessoas dizem que é a mais linda da rua e parece um castelo. É um simples testemunho, mas foi de fidelidade num pouco, perseverança. E eu vou te dizer uma coisa, eu moro em uma dessas casas que as pessoas dizem que parece um castelo e que é a mais bonita da rua. E que orgulho eu tenho dessa pessoa que tem um caráter incrível e uma história de vida, que ele hoje olha assim e diz como Paulo diz, eu sei viver no pouco e sei viver no muito. Então, meus queridos, vale a pena ser fiel. Não tem esse negócio, porque para mim é mais difícil, porque continua sendo fiel na estação que você está. Agora, ser fiel requer mudança de mentalidade, porque é a renovação da mente, tudo começa de dentro para fora. E vá avante, continua sendo fiel. Não deixa que as distrações, as palavras distorcidas de uma vida com rapidez, não deixa. Continua sendo fiel na estação que você está. Se uma palavra vir te machucar, continua sendo fiel. Deus vai te honrar. A gente não está falando de religião, a gente está falando do nosso Pai, que é dono de todas as coisas, que te fez filho, que é dono da prata e do ouro, e tu é o herdeiro de tudo. Ele vai te honrar. E já se sinta honrado. E continue, mesmo que esteja difícil, o cenário esteja hostil, continua sendo fiel, continua perseverando. Há uma graça que vem dele. Então, meus irmãos, essa é a palavra, essa é a reflexão de hoje. Que Deus possa ter falado tremendamente no coração de vocês, assim como Ele falou comigo. Como Ele me ensinou ainda a ser mais fiel. Porque teve dias lá atrás que eu precisei ser muito fiel para continuar com as palavras negativas, com coisas que às vezes a gente se prepara e as pessoas, vai, toma aqui, mas ao mesmo tempo não vai dar. E você tem que amar e continuar sendo fiel. Porque vai chegar o teu dia, vai chegar a hora. Amém. Muito bom, Rosi. Muito bom.
Que legal, hein? Eu adoro te ver falando. Por mim, eu ficaria aqui até, sei lá. Muito bom. Obrigado, tá, Rose, pela reflexão, pela forma que tu, né, que tu te comunica. Isso mexe com a gente mesmo, entra no coração e fortalece, de verdade, tá? É muito bom te ter com a gente aqui, né, compartilhando isso que tá aí dentro, assim, que eu sei que é genuíno, verdadeiro. E isso é muito bom. A gente já vem já se encontrando aqui nas segundas-feiras já faz um bom tempo. E assim como tem o Felipe aqui, o Vanberto, estão começando a entrar, né? Volta e meia entra um pouquinho, sai, entra um pouquinho. Sejam Então bem-vindos. percebam que esse encontro aqui, ele é um encontro não de muitos, mas é um encontro de qualidade, né? De pessoas que realmente estão a fim de colocar, de compartilhar aquilo que há de melhor dentro delas, né? Então isso é muito raro, muito legal. E a Rose hoje acabou de fazer isso, né? A gente acabou de perceber, presenciar. Então muito obrigado, Rose. Eu tenho um textinho aqui, mas quero deixar para o final, se vocês permitirem. Só queria mesmo te agradecer por esse compartilhar, tá, Rose? Foi muito legal, muito lindo. Tu trouxe as histórias assim verdadeiras, né? Fatos da tua vivência. Isso é muito legal, porque conecta realmente com a gente, tá? Obrigado e parabéns aí. Obrigada, obrigada. Estou bem emocionada hoje. Muito bom. Eu vivi 2 anos, agora, segunda, quarta e sexta, no Rema, como eu disse, sempre falo para vocês. Foram 2 anos, uma faculdade, segunda, quarta e sexta. E esses 2 anos, eu tive que ser fiel. E muitas das vezes eu ia para a sala de aula e o cansaço do dia a dia do trabalho, eu tinha que ir lá para o fundo da sala de aula ficar em pé, para que o sono não me atrapalhasse. Uhum, Porque tem dias que o sono é muito maior e ele quer e você não consegue. Então eu ia lá para o fundo da sala, pedia permissão aos monitores, explicava para eles que se eu ficasse sentada eu não ia conseguir uhum. e ficava lá em pé assistindo a aula e muitas das vezes era a aula toda, começava de 8h20, 8 horas até 10h15, mas valeu a pena. Com certeza, não tem a Valeu menor a pena. dúvida. E que bom te ter aqui com a gente, né? Compartilhando esse aprendizado que tu teve durante todo esse tempo, mas acima de tudo a tua essência, né? Porque tá em ti, né, Rose? Não adianta. A gente percebe de longe. Obrigado. Oh, gente, que Felipe, bacana, é? Que legal. É interessante, né? O único que eu posso comentar que, de fato, felizmente, né? Existem muitas pessoas como essa mulher que recolhia as madeiras para fazer o fogo e assim. Eu conheci uma mulher assim realmente, são meras coincidências, talvez, não sei. E o que sempre impactava, né? De fato, tinha muito pouco, mas o que sempre impactava é que ela estava sempre cantando, sempre rindo. E está difícil falar. É isso aí, meu amigo. Obrigado pela mensagem, porque é muito, muito legal. Difícil falar hoje. Querida. Fantástico, fantástico, né? E ensinar é viver no pouco. Então, acho que já comentei anteriormente que a temprana idade, antes de vir para o Brasil, sempre falava para mim, tem que viver com pouco. Se você ganhar 1.000, você ganhar 100, você tem que viver com 70. Os 30
você vai economizar. E era uma pessoa muito simples. É, minha mãe, obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado por compartilhar isso que é genuíno aí dentro, né? Que a gente percebe e que é o que há de mais valioso. Um ser humano que tenha coragem de compartilhar isso com pessoas que nem têm, assim, uma vivência diária, sabe? Isso só mostra e só coloca em evidência a pessoa que tu é, sabe? Então, obrigado por isso, para mim, né? Eu acho que para todos aqui é um privilégio esse grupo aqui, é algo muito legal, muito valioso e que não é à toa que é às 6:30 da manhã. Não é por acaso. Muito legal, tá? Conte sempre com a gente aí e vamos junto. A vida é isso aí mesmo. É bom demais a gente poder refletir e poder compartilhar um pouco do que a gente sente, né? Como é importante isso e como é legal isso, tá bom? Muito obrigado aí e vamos nessa. Ora, meu povo, vocês estão tão calados. Vou falar um Vamos cadinho. aproveitar, Vou falar um cadinho. aproveitar. Vou falar. Bom dia a todos, pessoal. Com a câmera fechada, porque as minhas atividades aqui são corre como sempre, né? Essa palavra, ela me pega muito, porque o vô do Peter Parker falou uma coisa com ele interessante, né? Ele falou assim, o Peter, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu sempre lembro dessa passagem, né, do Homem-Aranha. Para a galera que é nerd aí vai entender bem do que eu estou falando. E isso se encaixa muito nas nossas atividades do dia a dia, né, no nosso ambiente de trabalho. A gente enxerga tanta gente que não está preparado para assumir posições de liderança exatamente porque o coração está contaminado, né? Quando a Bíblia nos ensina que a gente tem que ser fiel no pouco para alcançar o muito, tudo que você fizer para ser com excelência. E essa é uma mensagem que eu carrego na vida todos os dias. Se eu for limpar um chão, tem que ser com excelência. Se eu for lavar um banheiro, tem que ser com excelência. Se eu for fazer um atendimento, seja lá para quem for, tem que ser com excelência. Porque a vida é uma escada, né? Você vai subindo, você vai caminhando. E quando você tem um coração puro, coração limpo, coração humilde, independente do ambiente que você esteja, você exala Cristo. Isso tem uma coisa que é uma característica de Cristo, é a simplicidade, é a humildade, é a excelência. A gente não muda o nosso caráter de acordo com o ambiente que a gente está. A gente não muda o que nós somos de acordo com quem a gente está conversando. Essa é uma coisa até que eu já falei aqui várias vezes, eu vou repetir, que eu observo muito o Rodrigo. Ele não muda, independente. Ele está sentado na mesa dos, entre aspas, grandes, ele é assim. Ele está sentado na mesa dos menores, ele é do mesmo jeito. Não muda a roupa, não muda a fala, é a mesma pessoa. Isso revela a essência, revela coração e revela caráter. E é muito importante que a gente se policie, esteja atento a isso nas nossas vidas. Porque tem situações que nós somos pressionados a mudar, falar de outra forma. Ah, por que você não dá um jeitinho aqui? Ah, mas todo mundo faz. Porra, se você pegar esse caminho aqui, vai ser mais fácil para você chegar lá. Uhum. E isso remete em todas as áreas das nossas vidas, na criação dos nossos filhos, no nosso ambiente de trabalho. Essa é uma responsabilidade que eu passo dentro da minha casa para minha filha, porque uma criança de 10 anos já sofre bullying na escola. Até comentei sobre isso, né? No grupo de ADs. Como que pode crianças ter um coração mau, ter uma mentalidade corrompida, a ponto de debochar, a ponto de incriminar? Crianças estão cometendo assassinatos, matando os próprios pais, em função da contaminação dos olhos, da mente, do coração. Que cidadãos é esses que estão se formando para o mundo futuro e que já estão destruindo o próprio presente? Então, a minha mensagem de hoje é a gente estar constantemente policiando o coração,
Não é à toa que a Bíblia nos ensina que de tudo que você tiver que guardar, guarda o seu coração, mantenha o seu coração humilde, mantenha o seu coração puro, se alimente daquilo que é bom, daquilo que edifica, daquilo que engrandece, porque a boca vai falar aquilo que está no coração. Então, vamos ficar atentos a isso, observar o nosso comportamento todos os dias. Se por um acaso está numa situação que você está sendo pressionado a mudar a sua diretriz, o seu comportamento, tenha firmeza. Porque a partir do momento que você aceita uma coisinha hoje, hoje é uma bala, amanhã é 1 milhão de reais de suborno. Hoje, é uma coisinha simples, amanhã é uma coisa gigante. A minha mãe e meu avô falavam duas coisas muito importantes. A única coisa que a gente carrega na vida é o nosso nome. Depois que você sujou ele, depois que você corrompeu ele, depois que você perdeu a confiança das pessoas, para começar tudo de novo é muito difícil. Você já carrega aquele estigma, né? Aquela placa. Essa pessoa não é de confiança. Então, vamos guardar o nosso coração, vamos zelar pelo nosso nome, vamos zelar por aquilo que a gente carrega. Nós refletimos Cristo nas nossas vidas, sem precisar abrir a boca. As pessoas precisam ler Jesus através das nossas atitudes e através do nosso comportamento. Vamos nos preocupar com isso cada vez mais, e assim a gente aprende a ser fiel no pouco que estivermos hoje. O pouco não é financeiro. Às vezes, o pouco é a fé. Às vezes o pouco é uma situação familiar, às vezes o pouco é um ambiente de trabalho. Esse pouco nem sempre se fala de finanças, também de finanças. Porque se você não souber administrar e se organizar com um salário mínimo, quando você estiver ganhando 1 milhão, você também não vai saber. Onde que está o seu coração? Está no dinheiro? Você não sabe administrar agora, não vai saber administrar no futuro. Então a minha mensagem de hoje é essa. Vamos cuidar do nosso coração. Vamos cuidar da nossa mente, nos manter simples, humildes, fiéis no pouco, para que quando estivermos prontos e preparados, Deus nos coloque no mundo sem que a gente tenha que dar um jeitinho para chegar lá. Deixa Deus ir trabalhando no caminho, vamos respeitar o tempo, o período correto das coisas acontecerem nas nossas vidas, sem querer pegar atalho. Porque quando acontecer, nós estaremos preparados para assumir aquela posição que Deus nos deu. Amém? Amém. Muito bom. Amém. Amém. O pessoal tá me ouvindo? Sim. Sim. Que bom. Queria pontuar algo também e compartilhar, né, sobre o que a Rose falou. Compartilhar um pouquinho sobre José. Realmente ele, na fidelidade dele ali com o Senhor, ele tinha um sonho qual o Senhor tinha dado a ele, e ele se manteve fiel àquilo ali, enquanto seus irmãos zombavam dele, venderam ele como escravo, agrediram ele, jogaram ele numa cisterna. Cuidava, sabia administrar muito bem as coisas do seu pai, tanto que da casa do seu pai foi para uma cisterna foi para a casa de Potifar, o qual ele administrou muito e muito bem, e da cisterna da casa de Potifar foi para a prisão, o qual, por incrível que pareça, com direcionamento de Deus também, ele administrou muito bem aquela cela, e acabou que entrando como prisioneiro, ele cuidava da própria cela, e enfim, e dali foi impulso para o palácio, sendo sempre obediente ao Senhor, ajudando o próximo, conforme ele ajudou os dois copeiros ali, né, que ali estavam, e foi fiel o tempo todo ao Senhor, em diversas situações. E uma delas, que é mais citada, sobre o assédio sobre ele com a esposa de Potifar, sobre algumas negociações dentro da cadeia, da prisão, qual ele teve a oportunidade de fugir com os demais, mas ele não fugiu, se manteve fiel ao Senhor. E dois exemplos enormes, como administrador. Em qualquer lugar que ele caía, ele sabia administrar com o pouco que ele tinha, e o Senhor colocou no muito. E sobre isso eu me lembrei de uma das, né, experiências maravilhosas que eu tive. Diogo, tive com o Senhor. Eu estava passando um momento de transição na minha vida, entre me firmar, nos caminhos do Senhor e as coisas que eu vivi.
E eu decidi escolher viver algo novo para minha vida, porque eu não aguentava mais viver aquela vida que eu tinha. E foi quando Deus me deu um direcionamento para me tomar algumas atitudes, as minhas experiências. E eu larguei um emprego que eu ganhava muito bem, enfim, para viver algo novo, ser fiel ao Senhor. E depois de 3 meses, mais preciso assim, eu acho que eu estava recebendo auxílio. Eu morava com a minha avó e, e devia ter mais ou menos, acho que 1 ano e pouco, eu tinha comprado um carro. E nesse mês que eu recebi o auxílio, eu foi numa segunda-feira, era dia de receber o auxílio, e eu falei, cara, eu preciso pagar essa conta aqui, essa, e que a prestação do carro ia ajudar aqui com a casa da minha avó. Eu falei, cara, não vai fechar a conta. Eu falei, caramba, Deus. Eu falei, não, pô, peraí, eu tenho que cumprir o que eu já tenho cumprido com o Senhor. Essa parte aqui eu tenho que devolver a Ele do que é de direito. Tá aqui, primeira parte separada. E fui para o centro aqui da cidade onde eu moro, né? Fui resolver algumas coisas. E domingo, no dia anterior, eu na igreja, Deus tinha falado comigo para me passar na loja da minha prima, que minha prima tem um comércio aqui em São João, aqui na cidade do Rio de Janeiro, passar lá e orar essa loja. E eu fiquei aqui, poxa, logo eu, minha prima também é caminho e tal, tantas pessoas podem ir lá orar. Enfim, eu estava tendo essa experiência, senti no coração e eu vi a voz falando. E peguei minhas coisas e falei, cara, seja o que Deus quiser, Deus vai prover, não sei como, não é que eu joguei para ele. Fiquei quieto e fui. E quando eu cheguei nessa loja da minha prima, passando para resolver as coisas, passei, prima, tudo bem, bom dia e tal. Aí batendo papo, como é que tá as coisas e tal. Eu falei, prima, posso te fazer uma pergunta? Ela, pode. Se eu for orar aqui na loja, você deixa eu orar aqui na loja? Ela, deixa, primo, não tem problema nenhum, com toda certeza, você tem liberdade e tal. E comecei a orar pela loja, andando, orando, orando, pedindo a Deus para guardar e tudo. E saí da loja. Quando passou 20 minutos, ela me liga. E fala assim, primo, você tá por aonde? Eu falei, ainda tô aqui no centro, São João e tal. Aí ela, você vai voltar aqui? Aí eu fiquei preocupado. Porque o marido dela chegava sempre depois na loja já de manhã. Eu falei, prima, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Ela, não, não, não. Você pode passar aqui depois? Eu falei, tem certeza que tá tudo bem? Aí ela, tá. Aí ela, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ela, como é que tá a prestação do seu carro? Aí eu falei assim, como assim? Aí ela, como é que tá a prestação do seu carro? Falei, mas por que você está perguntando isso? Ela, para de perguntar, garoto, como tá a prestação do seu carro? Eu falei, não, não vou falar nada sobre isso. Aí ela, então passa aqui depois pra gente conversar. Aí passei lá, cara, e cheguei lá. Eu falei, fala, prima. Ela, garoto, como é que tá a prestação do seu carro e tal? Eu falei, ué, eu vou pagar hoje aqui e tal, enfim, tem umas coisas para resolver. Não falei muito. Aí ela, poxa, é difícil com as coisas. Aí eu falei, cara, mas o que eu fiz aqui, Deus que pediu para mim orar pela loja. Ela, não, 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 você não está entendendo, primo. Quando você estava aqui orando pela loja, eu fui pro depósito orar. E, e Deus falou para me pagar uma prestação do teu carro. Eu falei, caraca, mano. Aí ela, me dá aí teu Pix aí que eu vou fazer o Pix para você e tal, tal. Eu falei, caramba. E ou seja, deu para pagar tudo, ainda sobrou dinheiro pro outro mês ainda. Eu falei, caraca. Cara, a fidelidade um pouco. É, não querendo tocar no assunto de financeira, não, mas Mas Deus tá move fácil. as coisas. E a casa hoje, onde eu moro hoje em dia, não tenho vergonha nenhuma de compartilhar. Eu vim de uma outra situação de desafio e vim morar nessa casa. Só que quando eu vim para cá, eu só tinha uma televisão, uma geladeira e um fogão. E passei alguns meses dormindo no papelão, no chão. Mas agradecendo a Deus. Hoje em dia eu tenho meu sofá, tenho minha cama. Deus não deixa faltar nada. Sempre sendo fiel um pouco. E sempre, sempre. E, cara, às vezes a gente pode estar passando algumas situações que às vezes a gente reclama, sabe? Normal, a nossa humanidade. Mas que a gente possa sempre agradecer e ser fiel no pouco. Porque quem nos garante isso é a palavra. Que no muito ele nos colocará.
E quando diz muito, não por arrogância, não por vaidade, não. Ele conhece o coração de cada um. Uhum. Esse é um Deus que a gente serve. E ontem eu estava na casa do nosso pai, eu estava adorando e tocou um louvor que me fez refletir, né? Que diz maravilhoso, admirável, tão sublime. E tem o trecho que fala, né? Que ele é maior do que o ouro, maior do que a prata. Ou seja, e Deus falou, filho, eu sou maior do que isso tudo. Não tem nada que pode fazer você parar. Eu sou maior do que isso tudo, eu sou criador dos céus e da terra. E Isso. eu falei, caramba, Deus. Falei, e é isso que nos faz estar aqui hoje, esse encontro, com pessoas maravilhosas, com o coração cheio de gratidão, de alegria. Por mais que todos nós tenhamos os nossos desafios, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas, mesmo a gente fazendo com pouco, mas com amor e alegria. Ai, Deus, esse jeito eu vou sair com os olhos inchados, deitando de chorar. Eu compartilho um pouco disso também, viu, Diogo? Quando eu vivi uma experiência agora também, não tinha o fogão, tá? Mas também cheguei a dormir uns dias nenhum. Eu ainda tinha um colchonetezinho, aqueles que a gente leva para praia enrolado, que é a mesma coisa que estar dormindo no chão, mas eu botei o papelão e ele, e foram dias que você falou uma experiência, mas teve dias que Deus me fez dormir como se eu estivesse dormindo numa cama. Uhum. Seja fiel. É sobre Vale a isso. pena. Seja fiel. Eu tinha muitas coisas, mas entre ter muitas coisas e paz, naquele momento eu precisava de paz. Seja fiel. Hoje eu tenho. Hoje eu vou dizer a vocês uma coisa que para muitos parece uma besteira, mas essa é a minha primeira casa que eu estou morando com piso de cerâmica. Minha casa sempre foi um piso lisinho, que eu passava cera, e glória a Deus por isso. Mas já morei em casa de tábua, já morei em casa de taipa, que é casa de barro. Eu já vivi isso. Uhum. E sempre fui feliz, porque eu sabia que sobre mim está a boa mão do Senhor. Uhum. Então, quando às vezes eu vou para várias oportunidades e festas e coisas, e já me disseram assim para mim, menina, para, tu é muito abestalhada, fica o tempo todinho uma felicidade, uma alegria, as pessoas não sabem o que é ser feliz é viver o momento, É. cada momento. As pessoas não sabem ainda, muitos não sabem o que é felicidade. E ao nosso redor pode estar um monte de coisa, um olhar atravessado, mas naquele momento, viva! Deus está te dando. Seja feliz. Na Uhum. boa, na pequena estação, na grande estação, numa festa grande, numa festa pequena, pule, brinque, dance, viva. Contagie as pessoas, traga ela para perto. Tem gente que está lá, ó, só assim na palma. Ó. Aí você puxa aquela pessoa, contagia ela. Porque às vezes ela está vivendo um momento difícil. Você também. Mas não é sobre você. É sobre servir. Servir também é chamar o outro. Vem para cá, bora pular. Uhum. Nessa festa do Remo, eu fui parar no verbo humor. Porque eu pulava tanto, me divertia tanto, vivendo tudo aquilo que Deus preparou para mim. É sobre isso. É muito bom. Bom, só para complementar também, né? Tem muita gente que pode escolher a cama que quer dormir, o tamanho dela, a espessura dela, o tipo de roupa de cama, pode escolher à vontade e não é feliz, tá? Então, eu acho que esses depoimentos eles são a prova viva de que é muito maior, sabe? Por isso que existe lá os três níveis, né? O ter, o fazer e o ser. Quando a gente está conectado com algo maior, que é um propósito, um sentido de vida, né, uma espiritualidade maior, que é independente da religião, a gente fazer o bem para o próximo e, né, para o nosso próximo mesmo, quem está perto da gente,
é isso que vai completando e dando sentido para nossa vida e que obviamente conecta com a nossa felicidade. Não é o carro, o modelo do carro, o tamanho da cama. Isso é lógico que é bom, né? A gente quer conforto, mas não é só sobre isso, né? Então, e pode observar, eu tenho certeza que vocês devem conhecer alguém que tem tudo, que é muito avantajado financeiramente, mas vive infeliz, né? Vive infeliz. Então, isso faz parte desse processo de amadurecimento dessa pessoa também, né? Em algum momento aí vai acordar. Mas muito bom, muito bom. Alguém mais gostaria de comentar? Vanberto, a Ju? Seja bem-vindo, Vanber. Aqui todo mundo vai chorar, vai demorar muito, vai dar 9 horas e eu termino de falar. Temos mais 10 minutos ainda no nosso encontro. Porque são muitas histórias que eu já passei com o Cristo, muitas experiências maravilhosas, aí eu não sei nem por onde começar. Como eu Tá cheguei bom. como eu cheguei com o trem andando aqui, é, eu não ouvi a parte em que o Carlos falava, eu só acompanhei depois o testemunho da Paula e do Diogo sobre experiências da Rose, né, que já se passaram. E histórias assim, eu tenho várias maravilhosas que Deus, ele supre nossa necessidade, ele escuta a oração muito mesmo antes da gente pedir, já sabe o que a gente precisa. E rapidinho, já que eu tenho 10 minutos, eu vou falar de uma situação dentro de loja também. E na minha época da minha faculdade, e eu estava precisando comprar, eu acho que eu tava precisando comprar uma calça para fazer as fotos da formatura. E se eu tirasse do meu salário, eu ia descompletar a mensalidade da faculdade. Só que, na minha lógica, o dinheiro ia dar. E eu comprei a calça, e quando foi na hora de receber, teve um abençoado num tal do desconto de sindicato aí, que eu não sei, danado foi, que descompletou e me desorganizou. Só que Deus lá atrás tinha me dito que eu ia aprender a ser dependente dele. O que eu precisasse, eu teria que pedi-lo. Então, quando eu me lembrei disso, eu fui para o estoque da loja. Eu fui chorar. Eu disse, Jesus, só foi R$ 70 que eu tirei do meu salário para poder comprar uma calça para tirar as fotos. O Senhor disse que eu ia aprender a ser dependente de ti. Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. E se eu não pagar minha faculdade até o dia tal, o valor vai dobrar e eu não vou conseguir mais pagar. Mas daí fui fazer minhas coisas, desci com meus produtos para poder colocar na loja. E aí o gerente o tempo todo me observando e percebeu que eu não estava legal. Eu estava quietinha, que ele sabe que eu sou bem alegre, animada, brinco com todo mundo na loja. E ele vendo eu quietinha no meu canto. Aí ele fez, Ju, vem cá. Aí eu disse, oi, o que é que tu tem? Aí eu digo, nada. Aí ele fez, vai, mulher, que eu te conheço. Tu não é assim, tu é animada, tu é alegre, tu tem toda murcha aí. O que é que tu tem? Vai, fala logo. Aí eu disse, não é problema meu pessoal. Aí ele fez assim, mas conte, quem sabe eu não posso lhe ajudar. Eu disse, não, você não pode me ajudar não. Aí Jesus fez, vai, mulher, fala. Aí eu disse, é porque eu descompletou o meu salário e eu não sei como é que eu vou fazer para pagar da minha faculdade. Ele fez, tá faltando quanto? Eu falei, tá faltando R$ 70. Aí ele fez assim, eu vou lhe dar, depois você me dá. Aí eu digo, não, você não vai me dar, não. Ele fez, não, minha filha, aceita, depois você me dá. E eu vou lhe dar como se eu não tenho? E eu disse pra ele, vá, minha filha, em nome de Jesus, aceite. Então eu quero você ver com você com essa tristeza toda não, seu coração não. Eu quero ver você rindo. Aí eu disse, ai meu Deus do céu, glória a Deus. Eu comecei a dar glorificar a Deus dentro da loja. Comecei a chorar. Agradeci a ele, paguei a faculdade. Eu disse, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor cuida de mim. E quando foi na semana seguinte, eu recebi uma outra proposta em que o Espírito Santo de Deus disse a mim que ia fazer aumentar as minhas rendas para que eu pudesse suprir as necessidades que eu estava. E, de fato, Deus usou uma irmã lá dentro da loja e eu chorando porque Deus disse assim, eu sei a sua necessidade e eu vou suprir. Aí, quando foi numa semana, acho que foi 2 semanas depois disso,
eu recebi uma nova proposta de emprego, onde deu para eu continuar pagando a faculdade e ainda pagando a formatura. E eu fiquei muito, 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 muito grata a Deus, porque eu sei que Deus ele faz coisas, ele cuida de fato do seu povo. Só basta a gente crer, ser fiel um pouco e ser grato a Deus por tudo que a gente passa. Toda a nossa fase da nossa vida é uma experiência com Deus. Eu digo isso. Toda ela. É isso aí. Muito bom. Obrigado, Ju, por compartilhar aí a história. Muito legal. Vanberto, quer comentar alguma coisa, meu amigo? Tá só ouvindo a galera aí, né? Fica à vontade, tá? Se quiser, só comentar. Rose, quer complementar? Porque daí agora a ideia é a seguinte, né? Eu tenho um textinho aqui que eu gostaria de Bom, compartilhar e depois o Diogo finaliza com aquela nossa oração de intenções, né? ô, Rodrigo, Pode falar, Imagina, meu tem amigo. sim. agora sim, com menos emoção, eu queria apenas comentar, que acho que é importante, não tem muito a ver, mas tem a ver. É importante, o Banco Central lançou no dia primeiro um programa de Protege Mais. Não sei quem já fez. Então, Hum, acho importante que a gente divulgue, porque é muito importante. Hoje em dia, nós estamos vivendo um mundo tão complicado de falcatrua, chamemos assim, né? aham, E através desse programa, dessa ferramenta, né? Não é programa, é uhum, ferramenta, que o Banco Central lançou, a gente consegue se proteger. Alguém abrir uma conta no seu nome, alguém abrir até uma empresa no seu nome, e você está uhum, complicado. E no final do processo que você faz, você consegue levantar todas as contas de bancos uhum, e a ferramenta gera um relatório completo onde você tem contas ou se alguém aham. abriu conta. Então, acho que é importante compartilhar. Eu fiz isso nesses dias, eu escutei, depois fui atrás Uhum. e acho que é muito importante fazer isso aí. Quem tiver interesse, para a gente Legal, realmente nos protegermos. Então, legal. acho que é importante a gente também comentar algumas coisas que eh, nos afetam, infelizmente, Uhum. no dia a dia. Com certeza, Carlos, show. E com menos emoção, né? É, a gente tem também a nossa vida real aqui, né? Tem que encarar e usar a inteligência, as ferramentas disponíveis, né? Muito Ai, bom. Deus, Muito maravilha. bom, meu amigo. Até inclusive já fica o Muito bom. convite, se quiseres compartilhar lá no nosso grupo, né, organizar um textinho, de repente, para enviar nos grupos aqui do WhatsApp. Posso fazer uma publicação lá na comunidade, que daí vai, todo mundo recebe por e-mail. Acho que é bem importante mesmo. Show de bola. Obrigado. Não, fica à vontade, Rodrigo. Eu já falei, eu sei os seus textinhos, eu já vou chorar de novo. Bom, então Mas eu tá, fico muito gente. feliz. Então vamos lá então. Deixa eu me organizar aqui, daí a gente já começa a falar. Então, queria convidar vocês então para esse momento final, né? Onde a gente vai. É um momento bacana que a gente tem aqui toda segunda-feira e que a gente espera sempre a participação de mais e mais pessoas, mas a gente sabe também que quem está aqui é quem realmente precisa estar aqui por algum motivo. Então, que a gente possa agora, nesse momento final, a gente se concentrar, né, no que vai ser falado aqui, um pouquinho por mim, depois o Diogo complementa, para a gente ter uma semana gigante, né? Uma semana forte aí para as nossas realizações, para a gente poder encarar os nossos desafios, independente do desafio que seja, cada um tem o seu próprio desafio em diversas áreas da vida. E antes até de ler esse texto, Já peguei o lenço.
Fica à vontade, meu Queria irmão. compartilhar só que eu vou iniciar mais uma turma de mentoria. Glória a E todos Deus. vocês aí já são convidados, tá? Eu vou passar mais informações lá no nosso grupo. Vai ser pago, mas todos vocês não vão pagar nada para participar se Uau, tiverem interesse, tá? Então já sim. fica aqui o convite para que a gente possa se reunir também agora no período da noite. Serão 10 encontros. A gente vai falar sobre diversas áreas da vida, passando por vários. Acho que a nossa completude, né? Que a gente tem várias áreas aí que a gente precisa, de forma inteligente, de forma estratégica, desenvolvendo. Se a gente quer sair de um ponto e quer evoluir para um ponto B, né? Então, convido vocês a depois entenderem melhor, mas já fica aqui o meu convite. Bom, vou ler então aqui o textinho que eu preparei para hoje, para que faça sentido. Vamos lá. Falamos sobre como pequenas obediências abrem grandes portas, e existe um princípio ainda mais profundo por trás disso. Quando nós valorizamos o pouco, nós honramos a nossa própria história. Nós reconhecemos de onde viemos, o chão que nos formou, as raízes que nos sustentam. Porque antes de buscar a altitude, precisamos ajustar a atitude. E a primeira atitude de um gigante é respeito pelas próprias origens. É entender que nada começa grande, nada começa pronto, nada começa no topo. Tudo começa no pouco, tudo começa na semente, tudo começa no passo que ninguém vê. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E esse versículo é um lembrete de que o pouco não é menor. O pouco é o início, é fundamento, é identidade. E no gigante do PDV, isso é muito claro. O executor, que é o primeiro nível do nosso processo evolutivo, não se torna referência por fazer grandes coisas de vez em quando. Ele se torna referência quando valoriza aquilo que já tem nas mãos, quando honra as suas origens, suas lutas, sua caminhada, sua história. Porque quem sabe de onde veio, sabe exatamente onde pode chegar. A nossa altitude será sempre consequência da nossa atitude. E a atitude que nos leva é justamente essa: valorizar o pequeno, respeitar o início, honrar o caminho que nos trouxe até aqui. Então eu te convido a olhar para a sua própria história com mais carinho, porque as suas raízes, para os lugares de onde você começou, para as pessoas que fizeram parte da sua base, para o pouco que você tinha lá atrás e que te trouxe até aqui.
Porque quando você honra as suas origens, o pouco deixa de ser pouco. Ele se transforma em potência, em direção, em identidade. Então leve isso para sua semana. A sua história merece ser honrada. O seu pouco merece ser valorizado. E a sua atitude diária definirá a altitude que você vai alcançar. O gigante dentro de você cresce quando você respeita cada pequeno passo que te trouxe até aqui. É isso. Uau, uau, meu Deus. Agora eu queria convidar o Diogo para fazer a nossa oração, né? De segunda. Amém. Ah, amém. Vamos iniciar então? Tá. Pai, obrigado, Senhor, porque é mais um encontro qual nós sentimos a tua presença, nós compartilhamos, nós choramos, porque é um momento o qual nós estamos aqui diante de ti para se expor mesmo, se expor, colocar tudo diante de ti. E é tão maravilhoso quando as coisas se linkam uma com as outras. Semana passada falamos sobre a quietude, hoje sobre ser fiel no pouco. E todos esses temas, Pai, nos mostra que temos que estar conectado contigo. E nos ensina cada vez mais, Pai, a parar para ouvir e continuar sendo uma pessoa extraordinária, sendo gigante no pouco, Pai, porque nós estamos aqui para fazer o ordinário, porque o extraordinário quem faz é o Senhor nas nossas vidas. Obrigado por cada um ter compartilhado da sua vida aqui conosco. Como eu iniciei falando, abrir o coração aqui nesse lugar que nós podemos abrir os nossos corações. Obrigado, Senhor. Nos mostra cada vez mais o caminho que devemos andar e que não venhamos temer, Pai, quando em determinadas situações tivermos que ser fiel no pouco, baixar a nossa guarda, porque quem nos conduz, quem nos direciona é o Senhor, Pai. Obrigado, Pai, por esse texto que teu filho Rodrigo compartilhou conosco. E toma, Pai, a vida do Carlos nas tuas mãos, do teu filho, uma semana direcionada por ti cada vez mais, Senhor. Que o teu filho possa continuar tendo essa fome e sede pela tua presença, Pai. Senhor, cobre a vida da Paula nos seus afazeres, nas suas demandas dessa semana. E que o Senhor possa lembrar ela cada dia mais para ela continuar com passos firmes nesse pouco, Pai. Porque quem faz o muito é o Senhor, Pai. Toma a vida do meu irmão Humberto, que hoje está aqui conosco. A família do teu filho, os pedidos que ele tem colocado diante de ti, eu não sei quais, mas o Senhor sabe, o coração do teu filho. Pai, se é uma porta de emprego, Pai, se é algo novo que teu filho tem pedido para viver, uma oportunidade nova em ti, que o teu filho possa viver. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, toma a vida da tua filha Rose também, que a cada dia ela possa crer, confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas, Pai. Que o Senhor tem direcionado cada situação e que ela não venha temer, que ela venha se agarrar, Pai, a Ti cada vez mais, crendo que o Senhor é o dono do ouro, da prata. É o Senhor, Pai, que criou tudo e que ela venha crer, Pai, que o Senhor cada vez mais tem direcionado ela aos caminhos que o Senhor quer que ela venha andar, Pai. E que por mais que nesses caminhos, Pai, venha ter espinhos, pedras, às vezes até momentos dela cair, Pai, se ralar, Pai, que ela possa agir como uma verdadeira guerreira, se levantar, bater a poeira, limpar e continuar, Pai, seguindo. Pai. Senhor, toma a vida da tua filha Juliane.
Guarda o coração dela e que a cada vez mais ela possa descansar em Ti, Pai, crendo, confiando, Pai, que ela não venha se preocupar, que todas as lágrimas que ela tem semeado, Pai, ela venha entender que o Senhor está colhendo cada uma delas, Pai, e que cada situação que a tua filha tem vivenciado, Pai, é algo que o Senhor quer impulsionar ela para viver algo grandioso e gigantesco, Pai, na vida dela e da família dela, Senhor. Pai, toma a vida do teu filho Rodrigo também, os afazeres, as demandas que teu filho tem durante essa semana, Pai. De tudo que ele for fazer, Pai, do que ele for falar, aonde ele vier estar, Pai, que a tua presença possa ir com o teu filho, Pai. E o que ele for fazer tudo, sempre, Pai, sempre, sempre, ele vem entregar com excelência, como ele sempre faz, Pai. E algo que o Senhor ministrou no meu coração, Pai, o que teu filho compartilhou essa semana sobre o autoconhecimento, Pai. É tão maravilhoso quando nós estamos conectados contigo, porque o Senhor ministrou algo em mim que, para nós termos esse autoconhecimento, nós precisamos ter o conhecimento do alto, Pai. Ah, Pai, nos faz ter esse conhecimento do alto para que a gente possa ter o nosso autoconhecimento, porque é o Senhor que nos dá a identidade, porque a nossa identidade é o Senhor, a nossa identidade é Cristo, é viver os princípios, viver o amor, viver de cuidar do próximo, viver de servir. Nos ajuda, Pai, cada dia mais. E assim, continua direcionando o teu filho Rodrigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te agradeço por mais um encontro maravilhoso e que a gente venha levar isso para a semana, Pai. Viver no pouco e no muito o Senhor nos colocará, Pai. Obrigado, Pai. Eu também quero te pedir essa semana, nos meus afazeres, no que eu vou fazer, nesse momento no qual eu vou viver coisas novas, essa viagem, o contato com pessoas que eu vou ter, Pai. Eu te peço oportunidade, Pai, com cada pessoa que eu venha me conectar essa semana, eu quero ter oportunidade de falar do teu amor para uma pessoa, Pai. Para uma pessoa, Pai. E se o Senhor quiser, Pai, para outras também, mas eu te peço essa oportunidade, Pai. Porque eu quero seguir o princípio de hoje, Pai, qual o Senhor nos ensinou. No pouco, que no muito o Senhor colocará. Então eu quero ter a oportunidade de falar do teu amor para uma pessoa durante essa semana ou durante esses dias, cada um dia, uma vida, Pai. Quero te pedir melhor, uma vida. Me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus. Amém. É isso, Pai. Aleluia. Isso aí. Vamos fazer nossa foto oficial? Nossa fotinha. Vambora. A foto do blogueiro. Lá vai, hein? Aí, ó. Pera aí. Rosinha. Aê. Porra, a braceta do Diogo ali tá que é uma tora. Humilhação para mim. Aê, valeu. Humilhação, viu, Diogo? Nossa. Essa semana vou ter a oportunidade de estar com meu irmão, meu amigo Rodrigo. Já até zoei ele, brinquei Nossa, agora, leva eu pro terreno pra quero. gente treinar, hein? Vamos dar. Vamos dar uma corridinha, hein? Quero só ver, hein? Olha, Ó, a Thay já tá falando aqui que tava esperando. Quero ver. Eu vou tirar minha onda. Olha. Eu vou tirar minha Quero onda. ver. Cobra ele do treino. Olha, dia 26, final de janeiro, a gente vai estar aí na convenção em São Paulo e vai ser a nível Brasil, todos. Se você estiver para São Amém. Paulo, Rodrigo, Me leva, amiga. pare. Deixa comigo. Leva, amiga, me leva. Eu, você, Diogo, a Paula vai fazer um encontrão. Leva o Ciju, leva. Valeu, galera. Boa semana. Valeu. São Boa Paulo vai semana. ficar Valeu. pequena. Tchau, tchau. Tchau.